Caros alunos, hoje a gente vai gravar o último capítulo da aula 4. É o capítulo 13. é, Corpos, comportamento e estrutura social. Os fatores ecológicos são importantes em determinar a estrutura social dos grupos de primatas, particularmente é, a distribuição e o tamanho da comida, dos recursos de comida, né? Então essas duas coisas é que ajudam muito a gente a determinar a estrutura social dos grupos de primatas. O custo da vida social e os benefícios têm que ser pesados. Mas como os primatas têm, quase todos vivem em bando, é claro que o benefício é melhor do que os custos. Então veja, viver de uma forma social em um bando tem custos e benefícios. Mas para os primatas, os benefícios aparentemente são melhores do que os custos. A estrutura social tem impacto nas estruturas anatômicas, como o tamanho do corpo, a diferença do tamanho do corpo entre machos e fêmeas, o tamanho dos caninos, e todas essas características são relevantes nas competições macho a macho pelas fêmeas e também talvez na preferência das fêmeas, né? Então, por exemplo, esse quadro aqui tem o gibão, que são 10 espécies, né? Depois o orangotango, que são duas, né? Depois o gorila, né? Que também são duas, né? E depois você tem o chimpanzé, que são dois, né? Três, se a gente contar o ser humano, né? Mas nesses primatas, é, monogamia é comum no gibão. É, não tem diferença entre os machos e as fêmeas. Um macho e uma fêmea, né, ficam com seus filhotes, os filhotes passam um longo período com os pais, só que um belo dia, quando eles atingem a maturidade sexual, eles largam a mãe, né, e o pai, e os irmãos, e vão procurar uma fêmea ou um macho mesmo do sexo oposto, num território vazio, aí eles juntos iniciam uma nova família, né? Então, monogamia é a regra para o gibão. Os orangotangos, eles têm uma poligineia de um macho só, né? Explodida, né? Por quê? Porque as fêmeas têm territórios que normalmente não sobrepõem, ou minimamente sobrepõem, né? E elas ficam com a sua prole, né? Pode até ter três filhos, né? Um bem pequenininho, né? É, na infância, né? Um desmamado, juvenil, e um juvenil que está prestes a entrar na idade adulta e se tornar sexualmente maduro, né? Então ela anda com esses três, né? Mas até três, né? Depois o gorila, as fêmeas ficam juntas. E aí o macho pode ter uma poligineia de um macho só, né? Em que as fêmeas estão todas juntas, elas não forrageiam de uma forma separada. E finalmente, o chimpanzé, as fêmeas fazem que nem o orangotango, elas forrageiam de uma forma independente com seus filhotes, né? Mas os machos, eles patrulham um território que iguala a área de forrageamento de várias fêmeas. Eles são ligados por parentesco, então, olha, eles são ligados por parentesco e eles juntos defendem as fêmeas desse território e outros machos. Então, isso aí é conhecido como poliginia multimachos, né? Bom, a coisa mais importante para as fêmeas do chimpanzé é ter acesso à comida, né? Isso aí também no orangotango. E já para os machos é acesso às fêmeas maduras, que são capazes de ter né, sucesso reprodutivo, né? Então aqui a gente tem os recursos. Se os recursos estão em né, pequenas parcelas no meio ambiente e um macho pode defender várias fêmeas, aí você tem as fêmeas com territórios que não se sobrepõem, isso explica o comportamento né, é, do orangotango, né? As fêmeas não têm forrageiam e os seus territórios não se sobrepõem, né? Porque elas estão procurando comida, que vai ser frutas no meio da floresta.
Se todas elas forem juntas, não vai ter comida para uma só. É, se o macho consegue defender com sucesso as fêmeas, ele tem uma poliginia explodida de um macho só, né? Se o macho não consegue defender várias fêmeas, porque os machos fazem bandos de tios, primos e irmãos, e eles juntos defendem as fêmeas, então eles precisam de uma gangue. Então, para se defender uma gangue, você precisa de outra gangue, né? Então, a cooperação entre machos é necessária para defender várias fêmeas. Então, aí esses machos compartilham as fêmeas. Isso aí realmente acontece, né? O chimpanzé, a fêmea do chimpanzé, quando ela está sexualmente, ah, né, ovulando, né? Ela fica com a região genital extremamente vermelha. E os machos veem isso aí de uma longa distância, né? Eles se juntam em volta das fêmeas e aí ocorre o que é melhor descrito como um suruba, né? Todos os machos copulam com aquela fêmea, né? E, e a fêmea, então, né, ela é compartilhada pelos machos, né? Que aí tem interesse em juntos defenderem aquele recurso, as fêmeas, né? Então a gente tem uma poliginia multimachos, contrário dos chimpanzés, né? É, agora, se a comida é abundante e de qualidade baixa, tipo gorila, então as fêmeas podem ou não estar em grupos, né? Se elas podem estar em grupos, então um macho sozinho pode juntar várias fêmeas que não são aparentadas, né? E aí você tem um gorila, né? As fêmeas ah, se locomovem juntas, né? Porque elas estão juntas com o macho, porque elas precisam do macho para defender os filhotes. Infanticídio é super comum nos gorilas. Então, as fêmeas dependem de um macho como um guarda-costas para proteger os seus filhotes. E elas ficam juntas porque em banda elas estão mais seguras, né? Então, agora, se a comida é de alta qualidade e ocasionalmente está em enorme quantidade num determinado lugar, as fêmeas que são aparentadas, elas formam um grupo para defender esses recursos que são de alta qualidade, podem ser encontrados ocasionalmente em manchas grandes. Os machos não aparentados formam alianças para defender essas fêmeas de outros machos. Isso aí é encontrado, por exemplo, no babuíno da savana, né? Você tem as fêmeas, elas são um conjunto de tias, sobrinhas, mães e filhas, irmãs, avós, e todas elas juntas, elas defendem a comida de outras fêmeas. E os machos defendem as fêmeas de outros machos, tá bom? Isso aí, então, então, veja, comida em pequenas manchas, né? Você tem o espico gorila e o orangotango. É uma comida abundante de baixa qualidade, espico gorila, né? E comida de alta qualidade em manchas ocasionais e largas, explica o comportamento do babuíno da savana, né? O babuíno da savana está forrageando, né? Pegando insetos, pegando talo de grama e assim por diante. Aí encontra uma árvore frutificando. Eles acampam embaixo da árvore e expulsam outros bandos, né? Bom, aqui a gente tem o babuíno amadras, né? Que um macho tem um harém, né? De várias fêmeas. E veja, a fêmea tem mais ou menos metade do tamanho do macho. O macho tem caninos gigantes. Agora veja, monogamia, né? O gibão, macho é gibão fêmea, mesmo tamanho de caninos. Então, dimorfismo sexual frequentemente está associado ao sistema poligínico. Bom, um, dimorfismo sexual, dentes e corpos. Em sistemas poligínicos, os machos são tipicamente maiores que as fêmeas, tanto em tamanho absoluto como nos seus caninos, como ilustrado por esses babuínos. Em contraste, espécies monogâmicas, o tamanho do corpo e o tamanho do canino é normalmente muito semelhante entre os sexos, ilustrado aqui pelo gibão. Bom, aqui
é o nível de dimorfismo sexual do homem e do chimpanzé. P é chimpanzé. Os homens têm um dimorfismo sexual de 1,10, 1,15. E os chimpanzés 1,30, tá bom? Australopithecus afarenses africanos, eles têm um dimorfismo sexual, né, maior do que o chimpanzé. Habilis rudolfenses, né, Homo habilis, Homo rudolfenses, e robustos, bosei, têm um dimorfismo sexual mais semelhante ao do chimpanzé, veja, abaixo, acima do homem moderno, mas abaixo do Australopithecus africanos, né? O Homo ergaster erectus aparentemente tem um dimorfismo sexual intermediário entre o chimpanzé e o homem. E o Homo heidelbergensis, Helmei e o Sapiens moderno, eles têm um dimorfismo sexual que tende a ser, comparado com o erectus, mais próximo do homem moderno, mas mesmo assim não está igual do homem moderno. Por exemplo, os Sapiens fósseis, eles variam de um nível do erectus até o nível do homem moderno, né? E o heidelbergensis Helmei, né? É menor do que o Erectus, mas continua sendo um pouquinho acima do homem moderno, né? Bom, Neandertal também, né? Seria, acho que esse aí, né? Agora, se você olha esse crânio de Homo ergaster de 1,5 milhões de anos, eles dois vêm do Quênia, né? E se você olhar, eles variam enormemente o tamanho. É difícil julgar isso aí, porque no ideal seria encontrar 50 machos e 50 fêmeas numa localidade da mesma população, aí você julga, né? Você vai, esse crânio tá com esse quadril, então é um macho, esse crânio tá com esse quadril, é uma fêmea, e só que isso aí raramente você encontra, né? Para dizer quase nunca, né? Então, né, isso aí é um chute. Será que vocês são extremos de uma população que varia? Ou será que esse é o macho, esse é a fêmea? Se for, é o dimorfismo sexual do Erectus podia chegar ao nível de, sei lá, né, quase um gorila, né? Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade de decidir o quão, porque é esporádico você encontrar essas de ossos. Agora, os Australopithecus afarenses, a gente tem uma ideia de que tem um dimorfismo sexual grande, porque aqui você tem dois indivíduos que foram encontrados na mesma localidade, e a diferença entre os ossos deles, é, ele, então, ó, QME, 1481, 1472, SK, 97, 82, eles são, não é, os hominíneos, né, fósseis, né, tipo Homo habilis e assim por diante. E eles têm um nível de dimorfismo sexual semelhante, se for dimorfismo sexual, né, a gente não sabe, né? Se for, é semelhante ao dos seres humanos modernos, né? Tá bem dentro da média, né? Então, ó, aqui você pega os seres humanos e você bota para dividir o tamanho do fêmur, né, de um com o de outro, você tem uma distribuição, porque quando você está comparando dentro do mesmo sexo, a tendência é estar próximo de tamanho. E quando você começa a comparar entre sexos, aí a diferença se torna 1,1, 1,2. É claro que às vezes você pega um indivíduo alto e um indivíduo baixo, aí você tem 1,3. Mas normalmente a maioria das pessoas estão próximas de tamanho, né? E você tem um certo dimorfismo sexual que é entre os homens e as mulheres. Então faz com que você tenha um pico ali no 1,1, né? É, e você tem um outro pico um pouquinho mais, uma distribuição um pouquinho mais à direita, né? Em chimpanzé, você tem uma distribuição semelhante à do homem, o orangotango e o gorila têm uma distribuição muito maior do que a do homem, porque quando você compara uma fêmea com um macho, tem valores de 1,4 o tamanho do fêmea, né? E nos gorilas, 1,5, né? Mas quando você compara macho com macho ou fêmea com fêmea, aí você cai dentro desses valores aqui, que são os valores também encontrados nesse Homo habilis, nesses, né, que é uma diferença, né? Ou são do mesmo sexo, né? Ou não tem dimorfismo sexual, né? Agora, a diferença entre os Australopithecus afarenses 288 e 333 é
semelhante ao encontrado nos orangotangos e nos gorilas, e está fora do que é encontrado entre chimpanzés e seres humanos modernos. Por causa disso, existe a proposta que os australopithecus afarenses tinham um dimorfismo sexual maior. Só que veja, isso aí a gente não sabe se isso aí realmente são um macho e uma fêmea, ou simplesmente são duas espécies distintas, por exemplo. Então você teria que ter mais indivíduos. Então isso é um indício, né? Inclusive, ó, se você pegar dois gorilas aleatoriamente, dois orangotangos aleatoriamente, a probabilidade da diferença de primeira, assim, de uma vez só, é baixa, sugerindo que o dimorfismo sexual seja ainda maior. Por isso que, então, por essas razões, os pesquisadores estão com um pouquinho de cuidado, né? Porque os dados são poucos, sugerindo de que os Australopithecus afarenses tinham um dimorfismo sexual maior que todo mundo, tá bom? Bom, e os seres humanos modernos? Quando você olha um homem ou uma mulher, normalmente, né, o homem é um pouquinho maior do que a mulher. Né? Esse casalzinho está se beijando na praia, né? Talvez tirando fotos para o casamento deles, né? Então, fazer o book. E você percebe que o homem é um pouquinho maior do que a mulher. Então, e existem outras características, né? Se você pegar um homem e uma mulher e botar numa sunga e tirar uma foto por trás, vocês vão perceber o seguinte: a mulher, o quadril é muito mais largo do que a cintura e do que os ombros. Enquanto que o homem, os ombros são mais largos do que a cintura e o quadril, a cintura e o quadril são mais ou menos do mesmo tamanho. Então, é completamente diferente a forma do corpo. Isso aí se dá porque, primeiro, o torso dos homens é desproporcionalmente maior do que o torso das mulheres. Depois, as mulheres têm um quadril muito mais largo do que encontrado nos homens, né? Então, quando você junta as duas coisas, a cintura da mulher tende a sair para fora. É mais largo do que os ombros, né? Enquanto que o homem, os ombros são mais largos do que o quadril, né? E aí você então tem pirâmide versus uma pirâmide inversa contra a pirâmide do outro lado, né? Então, isso aí são diferenças anatômicas. Provavelmente, então, as fêmeas produzem filhotes, né? E tem que parir esses filhotes que têm uma cabeça muito grande comparada com os primatas, né? Então, talvez esse quadrilágo seja associado a isso, né? E, simultaneamente, existe uma proposta que ombros mais largos tem várias características que homens, em média, têm de diferença, né? Então, você tem uma capacidade de fazer a rotação mental das coisas e a visualização espacial, de que talvez tenha a ver com jogar pedra nos outros, né? Você tem tempos de reação, normalmente são mais rápidos nos homens. Os ombros são mais largos para poder ter uma força maior. A força da parte superior do corpo também é maior. Os homens são como os chimpanzés, eles batem, eles dão um tapão, né? Então, o chimpanzé também, quando ele agride, ele vai, aquele braço super comprido vem e dá um tapão, né? E aí eles, eles batem com as mãos fechadas, né? Uma capacidade pulmonar maior também estaria associada a isso, né? Os ossos são mais fortes e mais densos, principalmente nos braços, né? O coração é mais largo e a pressão sistólica, né, do sangue é maior. Principalmente na mandíbula, no crânio, os ossos são mais grossos no homem, como se ele tivesse sido adaptado a levar porrada na cara, né? E os seres humanos, né, os homens em média, né, têm mais precisão quando eles dão um soco e quando eles bloqueiam, né? E os homens, né, eles têm uma dissipação de calor e uma maior capacidade de perder suor, né? Então, por isso que quando tem a sensação que o homem é muito mais fedido e suado, é verdade. Depois, você tem uma circulação maior do sangue, né? E um volume de sangue maior, né? Como se você tivesse capacidade de perder mais sangue, né? E a pele tende a ser mais grossa. Então, isso aí, talvez, tudo isso aí existe porque os homens talvez evoluíram para lutar. Bom, e aí? Você tem um pouquinho de dimorfismo sexual nos homens em relação às mulheres. E quando você olha, 74% das sociedades humanas modernas são poligínicas, né? Ou seja, que né? Enquanto que se um homem não tem recursos financeiros, ele tende a ter uma esposa. Mas se ele começa a prosperar economicamente, ele arruma para ter uma segunda esposa mais jovem, né?
e uma terceira esposa, uma quarta esposa. Então, o sheik vai ter um harém de várias mulheres, né? Isso aí se encontra, então, no Oriente Médio, você encontra na Índia, você encontra na China, né? Então, em várias sociedades, 74% das sociedades humanas são poligínicas, no sentido de que, frequentemente, os homens de status social maior podem ter acesso a mais fêmeas. Então, quando você olha as características aqui, ó, um, bolinhas são os testículos, né? Um, bola é o corpo, né? E essa flechinha, né, do macho é o tamanho do pênis, né? Então, quando você olha, o chimpanzé e o bonobo, eles têm um pênis que é inferior em média ao tamanho do corpo do humano, e o orangotango e o gorila têm um pênis que é bem pequenininho em relação ao tamanho do corpo, né? Então, o chimpanzé e o bonobo estão intermediários. Em compensação, em relação ao tamanho do corpo, os testículos são gigantes, muito maiores do que o ser humano e o orangotango e o gorila. Agora, uma coisa que os chimpanzés fazem, eles fazem grupos, gangues que defendem o território de fêmeas. Então, para todo mundo colaborar, todos os machos têm que ter acesso ao sexual às fêmeas, né? Então, o que que acontece? Os machos, eles competem entre si, produzindo um volume maior de ejaculado. Quem tiver mais esperma vai deixar mais filhotes. Então, os machos acabam tendo testículos muito grandes em relação ao seu corpo, né? Isso aí é comum também, por exemplo, roedores, né? Então, teve um cientista, né, que estava estudando roedores em que tinha um sistema poligínico em que, na verdade, os machos copulavam com várias fêmeas e as fêmeas copulavam com vários machos. E os machos, quando você media o tamanho dos testículos e comparava com o peso do corpo, seres humanos, para fazerem jus a esse tamanho, teriam que ter testículos do tamanho de bolas de basquete, tá bom? Então, isso aí acontece em mamíferos, né? E os chimpanzé e bonobo têm testículos muito maiores do que o esperado do seu tamanho. O orangotango e o gorila, eles têm testículos bem pequenininhos, e um pênis bem pequenininho, porque eles têm que ser grandes para espancar os outros machos. Mas as fêmeas, elas raramente, se não nunca, né, copulam com outros machos. Então eles não precisam se preocupar em competir de espermatozoides para poder fertilizar a fêmea. Normalmente só eles vão fertilizar aquela fêmea, mais ninguém, né? Agora, os seres humanos é interessante, porque os testículos são um pouquinho maiores do que o orangotango e o gorila, mas não muito. Sugerindo que, normalmente, não há a chance de dois machos fertilizarem a mesma fêmea, né? Normalmente. Né? E o tamanho do pênis é muito grande, sugerindo que talvez houve uma seleção para essa característica de um pênis maior do que precisa ser, tá bom? Agora, quando você compara as fêmeas, aquelas bolinhas aí, são os peitos, né? O bonobo praticamente não tem peitos. O orangotango e o gorila tem peitos, só que são bem pequenininhos. Em compensação, o bonobo e o chimpanzé tem genitália na fêmea, quando ela está sexualmente reprodutiva, que são gigantes, né? Então, os lábios, os grandes lábios, eles ficam entumecidos, vermelhos, e parecem uma bandeira vermelha, né? E se você comparar seres humanos, orangotangos e gorilas, essa genitália externa é pequenininha, né? Então a gente não sai por aí balançando a nossa genitália feminina e para ir sugerindo os machos casarem com a gente. Talvez porque nos seres humanos, e eu, né, as fêmeas aceitam copulação em vários momentos, né? Então, o que é interessante mesmo é que no ser humano as fêmeas têm peitos são muito maiores do que eles precisam ser. Pois veja, bonobo não tem peito praticamente a fêmea, chimpanzé tem, é o segundo colocado desse grupo, né? O gorila e o orangotango tem bem pequenininho, né? Mas talvez porque são macacos de grande tamanho, né? E o ser humano, as fêmeas do ser humano têm peitos gigantes. Então parece que os machos, né? Quando a gente ficou de pé, fica andando de pé, as fêmeas têm acesso a visualizar o tamanho do pênis. Aí os machos começaram a evoluir um pênis maior do que o necessário para copular, para sinalizar, hey, eu sou um menino. E as fêmeas desenvolveram peitos gigantes
talvez se propõe automimetismo, né? Então, hum, o seio evoluiu e ficou grande para sinalizar para os membros do sexo oposto: hey, eu sou uma menina. E quando você olha o cofrinho, né, do traseiro em os seios, você vê que eles têm uma forma semelhante. Ou seja, ao ter peitos grandes, maiores do que é necessário, né, para amamentar, a fêmea de bonobo amamenta e quase não tem peito. Mas peitos grandes significam que você transfere uma bunda aqui para frente. Aí, como a gente não está andando de quatro, a gente está andando de pé, a gente está sinalizando um para o outro o nosso sexo, tá bom? Bom, então vamos resumir essa ópera, né? A evolução da monogamia a partir do harém com competição. A maioria dos primatas, eles têm poliginia, né? Então, o chimpanzé e o bonobo, eles têm uma poliginia, né? Em que uh, um grupo de machos juntos colaboram para proteger um grupo de fêmeas, né? O gorila tem uma poliginia em que um macho tem acesso a várias fêmeas. O orangotango, aqui está ape, né? O símio, tem uma poliginia em que um grupo de machos, né? Desculpa, um macho defende várias fêmeas. Esse aí seria o orangotango. O gibão e os macacos têm sistemas poligínicos, né? Em que os machos colaboram para defender as fêmeas, né? E eles copulam o maior número de fêmeas possível, né? E então, talvez esse padrão ancestral de macacos, você evoluiu a monogamia no gibão, no gorila manteve esse padrão ancestral, né? No chimpanzé, eles começaram a interagir, então talvez isso aí é ancestral, né? Você tenha essa colaboração, talvez outras espécies como o procônsul. Isso aí é por chute, tá? E, né? E finalmente, em seres humanos, você tem, maioria dos seres humanos, você tem ligações que duram até 5 anos, né? Para você aí, você tem um pai, uma mãe e um filhote, em 4, 5 anos ele desmamou. Aí pode ocorrer uma tribo, uma troca de casal, né? Mas normalmente o amor dura 4, 5 anos, né? Em primatas, né? Desculpe, não em primatas, eu quis dizer em seres humanos, né? Minimamente, né? Por quê? Se você comparar com macacos, é muito, símios, muito mais tempo, né? É, e, é, e alguns machos de alto status conseguem acesso a mais de uma fêmea. E, às vezes, eles têm a puladinha de cerca, né? Em que um macho adolescente tem acesso a outras fêmeas, que enquanto que o macho está caçando alguém que seja, né? Mas o normal, isso aí é raro, e o normal você tem, então, a maioria dos monogamia geral e com, dependendo do status, poliginia, né? Então, seres humanos, monogamia com um pouquinho de poliginia moderado e casos, né? Então, de vez em quando, um macho pode ter acesso a uma fêmea que está né, numa relação com outro macho, né? Mas, né, não é muito frequente, porque se fosse frequente, os testículos ficariam gigantes, né? Agora, a maioria dos macacos, gorila, angu e assim por diante, você tem harém com um, um macho dominando o grupo de fêmeas e um pouquinho de competição entre machos. E o chimpanzé, promiscuidade da tropa com relações de safari, quando uma fêmea começa a ovular, encontra com um macho, pode ser do mesmo bando, né? Que aí sequestra ela e mantém ela só para ele, né? Então isso aí às vezes acontece. Ou um grupo de machos podem, né? Encontrar uma fêmea do outro bando e raptar ela, né? Então é isso. As questões básicas aqui é em que circunstâncias você espera que um animal vai viver num grupo social? Quando é vantajoso, quando você tem benefícios, isso tem custos. Se os benefícios são maiores que os custos, benefício de proteção, benefício de ajuda recíproca e assim por diante, ou no forrajamento, aí eles vão viver em banda. Em que circunstâncias que os machos de primatas
podem ser forçados a contribuir para criar os filhotes. Bom, isso aí é fácil, né? É só ir aqui, ó. Onde que tá? É, cuidado parental necessário para ajudar os filhotes. Monogamia. Então, veja, você custa em pequenos pacotes, a fêmea está sozinha, a ajuda paternal é necessária para cuidar dos filhotes, o macho fica junto com a fêmea, você tem monogamia, né? Se o macho não é necessário, aí ou você tem poliginia de um macho só, quando um único macho pode defender várias fêmeas, ou é, cooperação dos machos, né, é necessária para proteger várias fêmeas, aí você tem uma poliginia multimachos, tá bom? Mas se o cuidado parental é necessário, você tem monogamia. Então, qual que é? Quando a alimentação está em pequenos recursos e a fêmea precisa da ajuda do macho para encontrar esses recursos, né? Bom, se cooperação com seus parentes beneficie diretamente seus próprios genes, que vantagens podem ser providenciadas por colaborar com membros não aparentados no grupo social? Bom, isso aí é, na verdade, uma mão lava a outra, né? Você colabora com pessoas que não necessariamente são seus parentes, porque você ganha algo em troca, né? Então, uma mão lava a outra, eu te ajudo, você me ajuda, eu coço suas costas, você coça as minhas costas. E se a gente vai interagir várias vezes, eu colaborar com você, eu faço isso tranquilamente, porque eu sei que você não vai sumir. Eu vou vai ter circunstâncias que eu vou pedir ajuda. E você vai dar, porque você sabe que tem circunstâncias que você vai precisar de ajuda, e que eu vou dar, né? Então, essa relação, a sombra do futuro, faz com que a gente colabore agora, né? É, outra coisa também, se você está com um não parente, por exemplo, é, os machos de babuíno, né, da savana, né? Eles não são aparentados, mas para defender as fêmeas, eles precisam formar uma aliança, porque senão um grupo de machos, em número maior, vai chegar e expulsar eles. Então eles colaboram, porque subentendido é de que os dois vão ter acesso às fêmeas para elas entrarem no extra. E eles precisam colaborar, porque senão nenhum dos dois vai ter acesso às fêmeas. Então você colabora quando o benefício é maior do que o gasto. Bom, considerando espécies fósseis, como os primeiros hominíneos, que evidências anatômicas podem estar disponíveis sobre o sistema social um, dos animais vivos. Bom, você compara os sistemas sociais dos animais vivos, você compara os detalhes anatômicos dos animais vivos, aí você usa os detalhes anatômicos para ver se existe dimorfismo sexual, porque se houver dimorfismo sexual, você vai saber de que provavelmente também tinha um sistema social, por exemplo, poligínico, né? É isso. Acabamos a apresentação, vou encerrar aqui esse último capítulo e na semana que vem a gente continua com. Agora vai ser aula 5 e o capítulo 14. Então, até mais aí para vocês. Tchau.